Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de climatologia. Então, só deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Então, notem que, até agora, o que a gente fez? A gente trabalhou com a meteorologia, tá? E agora a gente vai tratar da climatologia. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou ver se está aqui já. Tá. Estão vendo? Sim. Sim, carregou? Uhum. Vamos colocar o meu ponteirinho aqui, senão... Olha lá. Então, até a última aula, a gente falou da meteorologia. Então, lembrando que a meteorologia é um período menor. E a climatologia, quando você considera um tempo maior, né, 20, 30 anos ou mais, você está falando de clima. Então, até então nós falamos da meteorologia e hoje a gente fala da climatologia. Olha que bonito que ficou. Vamos lá. Então, a gente vai fazer uma introdução sobre climatologia. Eu vou revisar com vocês algumas questões das variações e das mudanças climáticas, né, que a gente viu lá no comecinho e que agora talvez vocês tenham uma visão, né, um pouco mais consistente sobre isso, em função dos dados que eu apresentei para vocês. Então, acho que acrescenta bastante. A gente comenta um pouquinho dos componentes do clima, né, os fatores e os elementos. Depois, classificações climáticas. Vou mostrar para vocês que tem dois tipos de classificações climáticas, né, sendo que um deles é o empírico, né, e o empírico eu vou mostrar aqui para vocês e vou dar o exemplo desses dois, que é o sistema de classificação climática de Köppen e o sistema de zonas de vida de Holdridge. Né? Então, lembrando que o clima é o resultado da interação dos fatores meteorológicos, radiação, temperatura, umidade e pressão. Agora vocês já entendem mais sobre a radiação, sobre as leis da radiação, sobre temperatura, o que é uma temperatura, como que se determina a temperatura, né? A temperatura máxima, mínima, como que se faz uma temperatura média, umidade atmosférica, todos os tipos de umidade atmosférica, umidade relativa, umidade específica, razão de mistura, né? A pressão, o que é pressão atmosférica, como que determina a pressão atmosférica, como que se corrige a pressão atmosférica. Então, o que acontece? Com relação à meteorologia e à climatologia, lembrando, então, que até o século XVIII, esses dois estudos eram considerados como um só. A partir do século XVIII, houve uma sistematização desses estudos relacionados à meteorologia e climatologia, né, focando muito nessa questão conceitual, de que a meteorologia vai tratar o estado médio da atmosfera num dado momento e determinado local. Então, quer dizer, é algo mais pontual e utiliza para isso muito daquelas disciplinas que vocês adoram, né? Dá até para colocar um coração aqui do lado, né? Que é a física e a matemática. E a climatologia, por outro lado, analisa a síntese do tempo meteorológico em dado lugar durante um longo período. Então, o mínimo para se fazer um estudo climatológico é aí em torno de 20, 30 anos. E para isso você usa mais as ferramentas de estatística. Então, exemplos de aplicação da climatologia. Um exemplo, eu já mostrei para vocês lá na primeira aula, né? Todo mundo lembra, eu sei que vocês lembram, né? Eu mostrei para vocês do zoneamento agrícola. Né? Todo zoneamento agrícola, zoneamento florestal, ele tem como base dados climáticos. O que são esses dados? Principalmente temperatura, precipitação, né? Às vezes você tem ali temperatura e déficit hídrico, né? Se está faltando água no solo, né? Ocorrência de geadas.
Então, com isso, com base nesses dados, você consegue apontar, por exemplo, para o estado do Paraná, quais são as regiões aptas ao cultivo, ao plantio comercial de café e quais são as regiões inaptas. Então, notem que a gente está falando de cultivo comercial. Então, não quer dizer que eu não possa plantar um pezinho de café aqui em Curitiba, né, e ter ele protegido e ele produzindo café. Eu posso. Né? Por quê? Porque se ele estiver protegido, você tem um microclima. Né? Agora, eu vou plantar o café efetivamente, né, para fins comerciais nessa região aqui, que é a região norte do estado do Paraná. Então, o restante do estado do Paraná não é inapto ao cultivo do café. Então, aqui eu mostrei para vocês um exemplo, né, de plantio de café na região norte, esse plantio em Londrina, no Instituto Agronômico do Paraná, onde você tem aí o plantio de café consorciado com seringueira. Aqui outros exemplos de zoneamento agrícola. Eu coloquei para vocês 3 espécies: banana, abacate e maçã. A banana, que é uma espécie tropical, né? E se ela é tropical, o que acontece? Ela não tolera temperaturas muito baixas. Então, ela vai ser plantada aqui, ó, mais na região norte do estado do Paraná, né? Aqui na região litorânea, um pouquinho aqui, uma faixa na região oeste. O restante não é apto ao cultivo de banana. Subtropical. As espécies subtropicais, elas toleram, né, as temperaturas um pouco mais baixas. Então, notem que daqui para cá, ó, você teve um aumento da área apta ao cultivo, né, do abacate. Aqui também aparece aqui um pouquinho do Vale da Ribeira, tá? E uma espécie que é temperada, a maçã. O que acontece com as espécies temperadas? Elas precisam de X horas de frio para florir e para frutificar. Então, você tem essa área como apta ao cultivo da maçã. Zoneamento florestal. Comentei com vocês a respeito dessa pesquisa, que é uma pesquisa de referência, de base, publicada pela Embrapa Florestas, né? É chamado de Regiões Bioclimáticas do Paraná. Depois foi feito um novo estudo, Regiões Bioclimáticas de Santa Catarina. Se vocês procurarem na internet, vocês ainda conseguem baixar essas publicações. Então, claro, hoje tem um detalhamento maior aqui, mas esse trabalho foi um trabalho bem interessante, feito por eles na década de 80 ainda, pessoal. Né? E ele aponta, então imagina que você vai trabalhar, né, nessa região aqui, na região bioclimática 1. O que acontece? Nessa região bioclimática 1, algumas espécies são recomendadas para plantio. Então, se você quer trabalhar, né, com pinos, um solo mais raso, por exemplo, né, você tem aí o Pinus ellioti, né, que possui resina, inclusive, né, o Pinus teda, tem um crescimento um pouco maior, né, Eucaliptus dune, já para serraria, Eucaliptus viminalis, para energia. Agora, se você for lá para a região norte, o que vai acontecer? Você tem pinos que é tropical, Pinus caribeia, Pinus ocarpa. Claro que tem hoje, né, tem os híbridos, aquela coisa toda. Né? E tem eucaliptos grandes. Então, às vezes, algumas pessoas falam assim, não posso plantar eucaliptos grandes aqui, por exemplo, Guarapuava, Inácio Martins. Não, por quê? Porque eucaliptos grandes, ele não tolera geada. Tá? Então, você vai plantar ali o Eucaliptus dune para a serraria, por exemplo. Os fatores que controlam e produzem o clima de forma macroclimática, então notem que a gente vai tratar do macroclima, do mesoclima e do microclima. Então, a gente tem 3 níveis aí que a gente vai tratar. Então, de forma macroclimática, o que influencia no clima, por exemplo, do planeta? A intensidade da radiação solar
e sua variação com a latitude. Então, é a intensidade e a variação. Então, vocês sabem que vocês estão aqui com a Terra, né? Aqui, Equador. À medida que você vai aumentando aqui a latitude, o ângulo formado entre o raio solar e a superfície vai mudando. Tá? E a quantidade de energia recebida vai diminuindo em função da lei de Lambert. Então, em função disso, você tem, né, uma mudança no clima. Tanto é que, se vocês observarem da região equatorial para a região dos polos, você tem um gradiente, né, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. E a radiação solar, né, o Sol, então aqui sem escala, o Sol que, claro, ele tem oscilações em termos de quantidade de radiação que está emitindo, né, e a proximidade, maior proximidade ou não com a Terra. Né? Lembrando que o movimento da Terra ao redor do Sol, ele modifica, né, de mais elíptico a mais circular a cada 100 mil anos. Reflectividade ou albedo da Terra. Então, a Terra tem um albedo. Lembrando que o albedo, o que era? A quantidade de energia refletida por uma superfície quando essa superfície é iluminada pelo Sol. Então, o albedo da Terra pode ter modificações ao longo do tempo, né? E essa modificação vai influenciar na radiação recebida. Proporção entre Terra e oceanos. Então, vocês sabem que o hemisfério sul tem mais oceano do que Terra, ao contrário do hemisfério norte. Isso influencia também de forma macroclimática. E isso se dá em função eu coloquei aqui para vocês, do calor específico, do Czinho, né? Que é diferente entre a Terra e o oceano. Então, as trocas de calor são diferentes. E efeito das montanhas e outras características da atmosfera e seus movimentos. Então, tudo isso influencia de forma macroclimática. Meso e microclimática, então vindo, né, do geral para o específico. Já você tem característica da vegetação. Então, dependendo da vegetação que você tem, você vai ter, né, um clima ali um pouco mais ameno. Pequenos corpos de água. O que acontece quando você tem uma superfície, né, uma lâmina de água? Você tem próximo a essa lâmina de água a amplitude térmica sendo reduzida e a umidade relativa, né, ou a umidade atmosférica, aumentada. E atividades antrópicas. Então, as atividades antrópicas vão interferir no uso do solo e, consequentemente, você tem uma modificação nas trocas de energia, né? Seja por condução, por convecção ou radiação. Temperatura e precipitação. A temperatura e a precipitação, como eu falei para vocês antes, que são variáveis bastante utilizadas no zoneamento florestal, elas são os principais fatores que controlam a distribuição da vegetação e da atividade humana. Para a nossa sorte aqui, essas são as variáveis atmosféricas mais facilmente mensuráveis. Vocês viram como que a gente determinava a temperatura. Então, você tinha os termômetros ou os termógrafos, e a precipitação, você tinha os pluviômetros ou os pluviógrafos. Temperaturas médias anuais, variações estacionais e diárias são determinadas, então, pela latitude, que eu falei para vocês, tá? Principalmente aqui relacionada à lei de Lambert, altitude, vocês já viram, né, o gradiente em função da altitude, então a cada 100 metros que a gente sobe, em torno de 0,6, 0,65 graus Celsius, você tem de redução da temperatura do ar. E continentalidade. Continentalidade muito relacionado
ao calor específico, ao Czinho. Então, aqui um exemplo para vocês, né? Mostrando que quanto menor for a latitude, maior vai ser a temperatura média. Por que é maior a temperatura média? Porque você recebe mais radiação, por causa da lei de Lambert. Tá? Então, se você pega aqui essa região aqui, ó, tá? Região de 0 a 10 graus de latitude, o que você tá, o que você consegue visualizar aqui? A temperatura média, né, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, é de 26 graus. E essa temperatura média, ela vai diminuindo a partir do momento que eu aumento a minha latitude, certo? Quanto menor for a latitude, em função disso, menor vai ser a amplitude térmica, né? Então, quanto mais eu vier para cá, ó, quanto menor for a minha latitude, menor vai ser a amplitude térmica. O que significa isso? Significa que no Equador você tem uma pouca variação de temperatura. Tá? Já no hemisfério, nas latitudes maiores, a amplitude térmica ela é bastante grande. E claro, ali faltou, né? Essa amplitude é menor no hemisfério sul. Por que a amplitude é menor no hemisfério sul, né? Se eu for pegar aqui é 35, aqui é 30. 34, 32, 35, 17. Por que no hemisfério sul a amplitude térmica é menor? Porque nós temos mais oceano, né? Então, a gente tem mais oceano, né? E o oceano tem um efeito moderador sobre o clima em função do maior calor específico. Então, a água recebe energia lentamente e libera essa energia lentamente, fazendo com que a amplitude térmica seja menor. As condições meteorológicas não são estáveis em nenhuma escala de tempo. O que significa isso? Significa que o clima ele sempre muda, né? Muita gente prefere o termo oscilação climática e não mudança climática, porque o clima ele vai estar sempre aumentando, o clima vai estar sempre diminuindo, o clima vai estar sempre, em alguns momentos, se mantendo, né? Tá? Mas ele vai oscilando, ele tem uma oscilação, né? Se você pega numa pequena escala ou numa grande escala de tempo, você vai ver que ele apresenta essas oscilações. Então, aqui, um exemplo para vocês de um curto prazo, né? Onde você teve aí a questão de número de ocorrência de incêndios e área afetada. O que aconteceu? A área afetada pequena, de repente, aumenta bastante, né? E por que ela aumentou bastante? Isso, ocorrência de incêndios no estado do Paraná. Ela aumentou bastante porque nós tivemos aqui um período de estiagem, um período de seca maior. Tá? Então, altas temperaturas, baixa precipitação pluviométrica, vento, baixa umidade relativa, fizeram com que as áreas afetadas pelos incêndios florestais fossem maiores. A mesma coisa nós observamos o ano passado na região do Pantanal, no bioma Pantanal, e na região amazônica. A região amazônica é bom deixar claro para vocês também que é uma floresta ombrófila densa. O que significa ombrófila? Ombros significa umidade e fila significa amiga de. Então, amiga da umidade. Então, a floresta ombrófila densa, que é a floresta amazônica, a floresta atlântica, é uma floresta que ela é úmida. Então, de uma forma geral, ela não vai pegar fogo.
Aí você vai falar assim, mas como que ela pega fogo? Né? Ela pega fogo porque antes ocorreu um desmatamento, esse desmatamento alterou as variáveis meteorológicas ali daquela região, daquele ambiente, e daí sim a vegetação fica propícia à ocorrência e à propagação do fogo. Né? Não confundam aqui, pessoal, ombrófila, que é de umidade, que é com O, né, com O, de umbrófila. Uma planta umbrófila é aquela planta que ela se desenvolve na sombra. Umbros significa sombra. Né? Umbrófila, então amiga da sombra. Bom? Continuando. Então, lá, se eu pego os mesmos dados e distribuo numa escala, né, menor ainda, que seriam os meses do ano, o que acontece? Qual que é o comportamento aí? O comportamento é que pega fogo igual durante o ano inteiro? Não, não pega. Por que não pega? Porque no começo do ano, por exemplo, no Paraná, chove bastante. Então vai pegar menos incêndio. Final do ano, chove bastante. Né? Pega menos fogo. Quando que pega mais fogo? Aqui, ó, nesse período aqui. Tá? Julho, agosto, setembro são os meses que a área afetada e a ocorrência de incêndios vai ser maior. Então, o que acontece? Nesse período, os brigadistas devem estar mais preparados, né? Devem estar de prontidão para eventuais ocorrências de incêndio. As mudanças climáticas de longo período devem ser inferidas de outras evidências, diferentes das medições diretas. Por quê? Né? Porque não existiam medições diretas. Né? Vocês viram que as medições, por exemplo, no Brasil, a gente tem dados meteorológicos dos últimos, aí, digamos, né, 200 anos, né? De forma ainda pontual. Né? Por quê? Porque logo no começo você tinha que ter uma estação meteorológica. Então você tinha em diversos pontos, você tinha essa estação meteorológica. Hoje você tem mais. Por quê? Porque você tem as estações automáticas. Então a rede de estações automáticas, ela é maior. Né? Você não precisa ter uma pessoa aqui observando constantemente, né? Você não precisa ter aqui uma pessoa observando constantemente os aparelhos e registrando esses dados. As estações automáticas, elas vão transmitir esses dados para um determinado local. Né? E daí você concentra todos esses dados para você fazer a análise. Então, facilitou muito, né, o avanço de uma estação convencional para uma estação automática. Então, mas por que são inferidas de outras evidências, né? Porque a gente não tinha medição direta. Então, a gente tem que achar correlação com outros acontecimentos no ambiente e que mostrem para a gente como que era o clima naquela época. Então, existem várias formas de você fazer isso. Então, existem registros históricos, anéis de crescimento de árvores, migração dos povos, então registros em livros, né? Flutuação dos níveis de lagos e rios, muito trabalhado aí pelo pessoal da geologia, sucessão dos tipos de plantas, tá? Então, na nossa área, como que a gente tem feito? Tá? Isso daí você consegue voltar aí 10 a 20 mil anos e correlacionar, né, com o clima. Então, por exemplo, aqui a questão de níveis de lagos e rios, né? Para quem conhece aqui perto de Curitiba, ali a região de Palmeira, Colônia Uitmarsum, ali na frente tem uma evidência de uma contração de geleira. Então, o pessoal que estuda, né, né, o pessoal da geografia e geologia principalmente, o pessoal entende ali o que aconteceu, que fenômeno que aconteceu ali e o que aquilo indica e quando que isso aconteceu. Tá? Para a gente,
né? Eu coloquei um exemplozinho aqui da chamada dendrocronologia. Logia significa estudo. Cronos, tempo. E dendro, árvore. Então, é o estudo, né, do tempo, né, relacionado aí ao crescimento de árvores ou às árvores. Então, o que a gente faz? Quando você pode cortar uma árvore e analisar essa fatia dessa árvore, ou você coleta, né, com o trado, que é chamado trado de Presner, você coleta o chamado rolo de incremento. Então, com esse rolo de incremento, você vai pegar e vai fazer isso daqui, ó. Você vai tentar atingir a medula, né? E você tem essa contagem desses anéis. O que acontece aqui? Quando a árvore cresceu bastante, isso está indicando, de uma forma geral, mais umidade, mais temperatura, né? Pode estar associado também à competição. Então, você faz essa análise e daí você correlaciona os últimos anos com os dados meteorológicos que você tem. Então, eu tenho dados meteorológicos aqui dos últimos 30 anos. Então, você correlaciona esses dados que você conseguiu aqui dos anéis de crescimento com os dados meteorológicos de temperatura e precipitação, principalmente. E depois você, né, você estima como era ou como foram os anos anteriores. Tá? Então, resumindo, né, de forma bem simplificada, a ideia é essa. Outras formas, né, tipos de fósseis, são indicativos, então, das características climáticas do tempo em que viveram. Né? Hoje você tem, por exemplo, na região ali de Piraí do Sul, aqui no interior do Paraná, você tem desenhos, gravuras, pintadas no passado de emas naquela região. Então, indicando o clima daquela região ali no passado. Avanço e retração de geleiras também indicam mudanças climáticas. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Na verdade, aqui você coleta cilindros de gelo. Aqui eles estão fazendo um estudo com um micro-organismo. Você pode pegar esse cilindro de gelo aqui e verificar a composição da atmosfera em diversos períodos, em diversas camadas. E, com base nisso, você consegue estimar a temperatura como que ela era. Né? Então, esse sítio aqui, que é o chamado sítio Vostok, você tem estimado, né, tem muita pesquisa nessa região aqui, e você tem estimado lá os últimos 415 mil anos, como que era o clima. Então, aqui você vê, em determinadas épocas você tinha temperaturas aí 2 graus e meio maiores do que é hoje, que nós estamos aqui, né? Em alguns momentos aí chegavam a temperaturas de praticamente 5 graus a mais do que é hoje. Em outras, você estava aí com menos 10, menos 11 aqui, ó, né, do que é hoje. Então, hoje nós estamos aqui. Então, notem que isso, né, ao longo aí do tempo. Por isso que eu falei para vocês que o clima, né, ele varia, né, ao longo do tempo. Quais são as causas das mudanças climáticas? Então, nós temos como causas, primeiro, causa astronômica, né, relacionada à energia solar, como eu já falei para vocês, pode ter oscilação nessa energia, né? Então, hoje nós temos lá explosões solares, nós temos manchas solares, e isso influencia na quantidade de energia que chega até o planeta. Vocês lembram que hoje existe uma constante que não é bem constante, que equivale a 2 calorias, vezes centímetro menos 2, vezes minuto menos 1, chega lá no topo da atmosfera. Outro fator é a transparência da atmosfera. A transparência da atmosfera vai influenciar na transmissão da radiação. Claro que essa energia solar aqui também,
né? Então, você tem emitido pelo Sol uma energia solar, mas no meio do caminho, né, que ele vem por radiação, pode ter, por exemplo, poeira cósmica, né, que impede a passagem, ou diminui a passagem dessa radiação, né? Aí, chegando essa energia na Terra, você tem ali a transparência da atmosfera, então você tem nebulosidade. Quanto maior for a nebulosidade, maior a quantidade de raios que acabam sendo absorvidos, né? E parte vai ser transmitida e parte vai ser refletida. E a superfície da Terra, quando a radiação chega até a Terra, que vai alterar o fluxo da transmissão dessa energia. Detalhe é que não é um único fator o responsável pelas mudanças que ocorrem no clima. A grande questão é quais são os mais significativos. Então, eu falei para vocês que existiam lá as mudanças, né, astronômicas, as mudanças, né, os fatores astronômicos, os fatores naturais e os fatores antropogênicos. O que causa mudança no planeta, né? Um pouco de cada um deles, tá? De forma macro, meso ou microclimática, mas um pouco cada um deles. Então, aqui só para vocês verem as causas, né, que nós temos, as várias causas, e amplitude aproximada, né, de períodos induzidos. Então, por exemplo, você tem a flutuação da quantidade de energia solar emitida, passagem do sistema solar através de poeira galáctica, mudanças na órbita terrestre, que eu contei para vocês, né, que a cada 100 mil anos aí você tem uma órbita mais elíptica, depois uma órbita mais circular, poeira vulcânica na estratosfera, tá? Alterações do conteúdo de CO2 por causas naturais, alteração do CO2 também devido à industrialização, alteração dos constituintes gasosos, partículas de poeira induzidas pelas atividades humanas. Então, notem que aqui está misturando um pouco de tudo que a gente comentou, que você tem fatores astronômicos, que você tem fatores que são naturais, como, por exemplo, né, os vulcões, e você tem fatores antropogênicos, a industrialização e as atividades humanas. Aqui, para vocês terem uma ideia das manchas solares. Então, ao longo do tempo, né, existe aí uma tendência de redução, né? Você tem essas oscilações, né, das manchas solares. Alteração da transparência da atmosfera, então essa a parte, digamos, a parte humana aí, a intervenção humana se deu a partir principalmente da Revolução Industrial em 1760, né, quando se criou a dependência de combustíveis fósseis, né, e é um ciclo que a gente vê que está acabando, está por acabar, né, com a entrada aí de outras empresas e Tesla e outras aí que trabalham muito a questão de baterias, de energia solar, de energia eólica. A questão da alteração da superfície da Terra, então, obviamente, coloquei aqui para vocês só uma questão de mudança no ambiente, né? E como essa mudança no ambiente ele vai interferir no microclima. Tá? Então, imagine o seguinte, essa geleira aqui, Muir, no Alasca, ela derreteu, né, de agosto de 41, né, até agosto de 2004. Então, você teve o derretimento dessa geleira e, claro, que toda a questão de trocas de energia aqui, elas acabaram sendo modificadas. Então, hoje você tem um outro tipo de microclima nesse ambiente. Componentes do clima. Então, o que são componentes do clima? São variáveis meteorológicas que condicionam as condições ambientais da região de forma variável. Dentro dos componentes do clima, nós temos dois grupos. Os elementos, né, que são intensidade da radiação solar, temperatura do ar, vento, umidade atmosférica e precipitação. Então, natureza, intensidade e distribuição.
Os elementos do clima são aqueles, notem que são aqueles que nós estudamos e são aqueles variáveis. Tá? São os variáveis. Não se deve considerar apenas as médias anuais de temperatura e precipitação como importantes para caracterizar o clima de uma região. Deve-se levar em conta também as variações mensais. Eu pergunto para vocês, e vocês pensam rapidinho aí na resposta, por quê? Por que eu devo considerar os extremos para classificar o clima de uma região? Resposta, pessoal, porque a média, a temperatura média, o que ela faz? Ela reduz os extremos, ela como se ela você pega dois extremos ali, você tira uma média, ela está achatando os teus dados. Então, por isso que você deve considerar também os valores extremos. Então, um exemplo aqui para vocês. Ilhas Sorlingas, na Inglaterra, Darjeeling, na Índia, e Pequim, na China. O que acontece com esses três ambientes? Notem que a amplitude desses três ambientes é bastante diferente. Pequim, a amplitude, a diferença entre a mínima e a máxima, 30,7 graus Celsius. Ilhas Sorlingas, 8,7 e Darjeeling, 12. Agora, vejam que a temperatura média anual das três é muito próxima. Então, se eu só considerasse a média anual, eu estaria juntando esses três ambientes que são completamente diferentes. Por isso, a gente deve considerar não somente as médias, mas também os valores extremos. E tem aqui os fatores climáticos. Então, voltando lá para vocês e rapidinho, notem que aqui nós temos os componentes do clima. Os componentes, eles são divididos em elementos e eles são divididos em fatores. Os componentes são divididos em elementos, que são aqueles variáveis, e os fatores. Os fatores são aqueles que afetam as condições climáticas de forma permanente no curto prazo. Então, notem, latitude, relevo, distribuição dos continentes, distribuição das grandes massas de água, circulação da atmosfera, centros de alta e baixa pressão e correntes marinhas. Então, são fatores permanentes. Então, você pode, vou escrever um artigo para uma revista sobre os fatores climáticos. Os fatores climáticos. O que eu espero que vocês abordem? Latitude, o relevo. Né? Agora, eu vou escrever sobre os elementos do clima. É temperatura, é radiação, é precipitação. Tá? Então, elemento está relacionado ao variável e fator está relacionado ao fixo, ao permanente. O clima exerce grande influência sobre a distribuição da vegetação. Certo ou errado, pessoal? Certo. O clima vai exercer grande influência sobre a distribuição da vegetação. Tanto é que se você pegar o mapa mundi e você pegar aqui da região equatorial e você vai se deslocando para os polos, você vê que tem um gradiente aqui em termos de vegetação. Você vê que você tem lá as florestas tropicais, vai até chegar na tundra, até chegar no polo, né, que seria o gelo perene. Então, notem que o clima exerce grande influência sobre a distribuição da vegetação. Isso muito se deve à radiação que está chegando aqui, né, que é maior do que a radiação que vai chegar nos polos. A radiação que chega aqui na região equatorial e na região dos polos. A floresta influencia o clima em uma menor escala. Então, o que aconteceu aqui?
o clima, em um primeiro momento, ele vai definir que tipo de floresta que vai ocupar esse ambiente. Mas, num segundo momento, essa floresta que ocupa esse espaço vai influenciar o micro e o mesoclima. E a gente pode fazer pode trabalhar um exemplo aqui, só para vocês pensarem como que isso ocorre. Se eu tenho uma floresta e um campo ou uma pastagem, então se eu pegasse ali no Capão do Tigre, né, voltando às aulas ali, né, entrando ali no Capão do Tigre e ali fora, onde tem aquele gramado ali. Se eu entro no Capão, o que vai acontecer com a minha temperatura? A minha temperatura durante o dia, ela vai ser menor do que lá fora. Durante a noite vai ser maior do que lá fora. Você vai perguntar, mas como? Né? É só você ver o seguinte, onde que vai formar geada? Lá dentro da floresta ou lá fora no gramado? Lá fora no gramado. Significa que a noite lá fora é mais frio. Velocidade do vento. Velocidade do vento, né? Lá dentro vai ser menor. Por que vai ser menor? Porque você tem uma floresta ombrófila mista. Você tem 3 estratos dentro da floresta, né? A primeira, lá no dossel, principalmente formada pela araucária. Depois, mais embaixo, você tem as canelas, as ocóteas, né? E no subbosque ali você tem pitanga, né? Você tem ali as mirtáceas, tá? E tudo isso faz com que a velocidade do vento seja reduzida. E umidade relativa do ar? Umidade relativa do ar, obviamente, lá dentro da floresta vai ser maior do que lá fora durante o dia. Bom? Entrando um pouquinho na questão da classificação climática, né? E estamos quase chegando, segundo o INFIME, nós estamos quase chegando no nosso intervalinho, né? Existem 2 classificações, né, ou abordagens aplicadas à classificação climática. A primeira, que é chamada de genética, que é baseada nos controles climáticos que determinam ou causam os diferentes climas. Então, para isso, você leva em consideração padrões de circulação aérea, radiação líquida e fluxos de umidade. Notem que exige um pouco mais, né, de informação, de dados, né, de cálculos, e, em função disso, existem aí 21 esquemas de classificação. E existe a abordagem aqui, que seria a abordagem genérica ou empírica, e que é mais utilizada, né? Por quê? Porque ela é baseada nos elementos climáticos. Vocês já viram quais são os elementos climáticos, né? São aqueles que são variáveis, né? Ou seus efeitos sobre o ambiente. Como ela é empírica, como ela leva em consideração elementos, né? Então você pega a base de dados, os elementos, e você propõe uma classificação climática, né? Há um número maior de classificações, de abordagens do tipo genérica ou empírica. Então, atualmente, você tem aí cerca de 148 esquemas. Talvez o mais conhecido, ou a mais conhecida classificação climática, seja de Köppen. E, às vezes, aparece ali Köppen-Geiger, que foi um assistente dele, né? E essa classificação climática tem várias versões. Então, o que eu vou mostrar para vocês aí, a gente vai abordar Köppen, né? E eu vou mostrar uma das versões dessa classificação climática. Depois tem outras letras que vocês podem acrescentar, mas a base é sempre a mesma. Thornton-Waite, né? Vocês vão ver depois lá, quando vocês estudarem manejo de bacias hidrográficas. É uma classificação climática mais utilizada no estado de São Paulo, principalmente. Miller e Holdridge, né? As zonas de vida de Holdridge, que a gente vai estudar também hoje. Tá? A classificação do clima teve início no século XIX. Entretanto, os dados eram escassos ou limitados a reduzidas porções do globo. Então, quer dizer, você não tinha informação para você extrapolar
e montar uma classificação para o mundo. Então, a ideia surgiu no século XIX, mas você não tinha informação suficiente para isso. Somente no século XX, daí Vladimir Köppen, né, propôs o sistema de classificação climática, mas ele teve como base o mapa de vegetação mundial, né, do fisiologista Candoll. Então, o que aconteceu? Nessa época, o Candoll ele propôs um mapa de vegetação. O Köppen pegou esse mapa de vegetação dele e, com base nesse mapa de vegetação, ele propôs um sistema de classificação climático. Como eu falei para vocês, está aqui o mapa de classificação climática de Köppen e Geiger. Então, o Rudolf Geiger foi assistente do Köppen. E a gente vai falar depois um pouquinho mais sobre essas letras aqui, né, e como que é feita essa classificação climática. E o Holdridge, né, Leslie Holdridge, que era norte-americano, depois ele se radicou ali na Costa Rica, ficou um bom tempo em Turrialba, trabalhando em Turrialba. Ele propôs o chamado sistema de classificação climática denominado zonas de vida. E ali na Costa Rica é muito interessante, porque você sai ali de altitudes zero, né? Você sai do litoral e vai ali de forma muito rápida até altitudes de 3.300 metros, em função ali daquela cadeia de vulcões que existe nessa região, tá? As principais diferenças entre as classificações climáticas de Köppen, que eu vou mostrar para vocês, e de Holdridge, é o conceito da biotemperatura. Biotemperatura, o que é? É o intervalo de temperatura na qual as plantas elas se desenvolvem. Holdridge considerou, na época, temperaturas de 0 a 30 graus Celsius, mas ele colocou ali que esses extremos eles poderiam variar um pouquinho e que isso poderia ser objeto aí de pesquisas futuras. E outro conceito é a questão da progressão logarítmica, formada pelos incrementos, então, de calor e precipitação, que são os fatores limitantes ao crescimento das plantas. Então, como o Holdridge ele considera essa questão do intervalo de temperatura onde as plantas crescem e considera também dois fatores limitantes às plantas, calor, né, e precipitação, o sistema de Köppen ele acaba sendo mais geográfico. Por quê? Ele leva em consideração o mapa do fisiologista Candoll, enquanto o de Holdridge ele acaba sendo mais ecológico, porque ele vai levar em consideração temperatura e precipitação, né, que são ali os fatores limitantes ao crescimento das plantas. Tá? A classificação climática, então, é uma ferramenta essencial para o zoneamento agrícola ou florestal de uma região, né, para a introdução de espécies ou aumento da produtividade e qualidade. Então, notem aqui um exemplo que eu coloquei para vocês, né, que é um exemplo relacionado ao zoneamento florestal juntamente com o melhoramento genético. Então, se você pega o crescimento aí de eucalipto na Finlândia, né, eu tenho um crescimento aqui de 5 metros cúbicos hectariano. No Canadá, um pouco mais, mas não chega a 10, né, em torno de 8 metros cúbicos hectariano. Aí eu tenho Estados Unidos, aí chega a 12, 13 metros cúbicos hectariano. No Brasil, pessoal, chega a 40 metros cúbicos hectariano. Então, cresce muito o eucalipto no Brasil. Em função disso, o que vai acontecer? O ciclo de rotação. Lá na Finlândia, eu preciso esperar 50 anos para cortar o eucalipto. No Brasil, eu preciso esperar 7 anos para cortar o eucalipto. Em função dessas características e da extensão territorial do Brasil, muitas empresas da Finlândia, do Chile, né, de outros países aí, investiram e têm investido no Brasil.
né? Muito em função dessa questão da produtividade da madeira que a gente consegue obter em ciclos de rotação curtos. E daí a gente vai entrar na classificação do clima de Köppen. Mas antes vamos fazer o nosso intervalinho. Pode ser, pessoal? Podemos fazer um intervalinho aí? 10 minutinhos para vocês? Pode ser. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, 9h35 a gente volta e daí a gente continua, eu vou falar para vocês da classificação climática de Köppen e de Holdred, tá bom? 9h35 estamos de volta, pessoal. Bom cafezinho aí.
Pessoal, voltando, todos aí? Tô aqui. Tô aqui. Camila? Tô aqui Tá bem? também. Tô aqui. Tá bom. Então vamos lá, vamos continuar, pessoal. Vocês estão vendo a apresentação, né? Sim. Então, tá jóia. Então, olha lá. Classificação do clima de Köppen. Como eu falei para vocês, às vezes o Köppen ele é apresentado como Köppen e Geiger, né? Em função das várias versões que tem. Então, eu vou apresentar para vocês uma delas, né? Mas saibam que podem existir outras letrinhas ali em função da versão que está sendo utilizada. Por que o Köppen é muito utilizado? Porque ele é simples, ele é didático e de fácil aplicação. Ele pode ser adaptado para diferentes níveis, né, tamanhos de área. Divide a Terra em 5 grandes zonas climáticas, que seria a primeira letra, que é maiúscula, né, que se subdividem em 12 tipos climáticos principais, representados através da adição de letras, né? Aqui letras minúsculas às vezes, né? Então, às vezes você vai ter a segunda letra maiúscula, às vezes você vai ter a segunda letra já minúscula. Os elementos meteorológicos utilizados no caso da classificação climática de Köppen são temperatura e precipitação. Precipitação anual e mensal. Então, o que o Köppen propôs com base no mapa do Candoll? 5 zonas climáticas. Então, primeira letra da classificação climática dele. Então, a letra A que seriam os climas tropicais chuvosos, então começando da região equatorial e indo aqui até os climas polares. Tá? Então, notem que esse gradiente que ele seguiu. Então, climas tropicais chuvosos, letra A. Depois, climas secos, letra B. Depois, climas temperados chuvosos, letra C. Depois, climas frios de florestas nevadas, letra D. E climas polares, letra E. Então, aqui você tem as 5 classificações, as 5 zonas principais e depois os tipos climáticos. Então, AF, floresta tropical chuvosa, está muito associado esse AF à floresta amazônica, à floresta atlântica. AW, que seria um clima de savana, associado aí, né, vocês podem pensar, por exemplo, no Cerrado. AM, tropical de monção, daí ele acaba sendo um pouco mais pontual, mas é quando você tem bastante chuva durante o ano inteiro e com um pequeno período seco. Depois nós temos os climas secos, que seriam a letra B, BS, que seria uma vegetação de estepe, e BW, deserto. Depois, climas temperados chuvosos, CW, né? Então notem que todos são temperados, o C significa temperado, o W significa o quê? Com inverno seco, o F com chuva todo ano e o S com verão seco. Tá? Então, nós estamos aqui, ó, tá? CF. Né? Na verdade, vocês vão ver que é CFB depois. Então, temperado com chuva todo ano. Climas frios de florestas nevadas é letra D. A DF segue a mesma lógica lá de cima. Tá? Com chuva todo ano. E TW com inverno seco. Depois nós temos os climas polares, que é a letra E. Aí você tem ET, que é tundra, que ainda tem a vegetação, né? Ainda associado a alguma vegetação. E o EF, que daí você tem gelo perene. Então notem que em algumas, por exemplo, a letra A e a letra C e a letra D, você tem a segunda letra minúscula, enquanto as letras B e E são letras maiúsculas. Então, como que você faz a classificação climática, né, do Köppen? Então, primeira coisa, pessoal. Então, agora eu vou ensinar para vocês a metodologia, o passo a passo, a receita de bolo, para vocês
né, não errar a classificação climática de Köppen. Então, o primeiro passo é verificar se o clima é seco ou não é seco. Então, para isso, a precipitação deve ser menor ou igual ao limite. Então, um exemplo aqui. Imagine que eu tenho um local com uma temperatura média anual de 21 graus Celsius. O que eu vou pegar? Eu vou pegar o valor mais próximo. Qual que é o valor mais próximo de 21? 20. Eu vou dar uma olhada aqui. Ó. Qual que é a precipitação média anual? Tem que ser menor ou igual a 360. Tá? Então, por exemplo, eu peguei um local, a temperatura média anual é de 21 graus Celsius, eu peguei 20 nessa tabela, e a precipitação anual era de 300 milímetros. Então, significa que é um clima B, é um clima seco. Então, chove pouco. Opa, chove 500 milímetros. Opa, não, é um clima do tipo B. Tá? Então, o primeiro passo é isso, pessoal. Só ver se vai ser B ou não vai ser B. Se chove mais ou se chove menos. Tá? Notem que aqui eu estou falando de média da precipitação anual. Aí dá um nó na cabeça do povo, porque eles falam média da precipitação anual tem que dividir por 12? É alguma coisa assim? Não, não é isso. Né? É que para você definir essa precipitação anual, o que você fez? Você pegou a média de, por exemplo, 30 anos. Então, por isso que é chamado de média da precipitação anual. Tá bom? Então, lembre-se que a gente está falando de clima, e quando você fala de clima, são aí 20, 30 anos no mínimo. Digamos que o clima seja do tipo B, seja seco. Aí o que você vai fazer? Você vem nessa chave aqui. Então, nessa chave, você vai verificar se a maior precipitação é no inverno, se ela é no verão, ou se a precipitação ela está uniformemente distribuída. Digamos que a maior precipitação é no inverno. Então, o que acontece? A precipitação, cuidado aqui, pessoal, a precipitação ela deve ser em centímetro. Então, por exemplo, vamos voltar ali no nosso exemplo. Digamos que a temperatura era 21 e a precipitação que eu tinha era 300. Aí você vai falar, opa, chove 300, chove menos do que 360, então o clima seco é um clima do tipo B. Aí eu venho para cá. Eu venho para cá com 21 de temperatura e 300 de precipitação. Só que daí eu tenho que entrar nessa tabela aqui, levando em consideração que a temperatura tem que ser em graus Celsius, mas a precipitação tem que ser em centímetros. Eu estou com a precipitação em milímetros, então eu tenho que cortar um zero aqui. Daí, a minha maior precipitação é no inverno, então eu vou vir nessa chave aqui. A precipitação 21 é menor do que 30? É menor do que 30. Então, eu tenho um clima BW, um clima do tipo deserto. Tá bom? Então, aqui você entra nessa chave aqui, você vai testar se ele é BW deserto ou BS estepe. E daí você complementa a última letra do B com H, que seria tórrido, quente e seco, quando a temperatura média anual é maior do que 18 graus Celsius, ou frio e seco, quando a temperatura média anual é menor do que 18 graus Celsius. No nosso caso, voltando aqui, o que aconteceu? Era BW, então eu teria aqui BW, e minha temperatura média anual era 21, então é maior do que 18. Se é maior do que 18, vai ser H. Tá? Nesse exemplo que eu passei para vocês. Então, seria um clima seco,
né, um deserto tórrido. Né? Então, um ambiente quente e seco. Tá bom? Agora, se no meu caso não enquadrasse como um ambiente seco, um clima seco, um clima do tipo B, eu iria para as outras letras. Então, se não é B, ele tem que ser A, tem que ser C, tem que ser D ou tem que ser E. Então, vamos lá. Para as outras letras, então. Se a temperatura média do mês mais frio for maior do que 18 graus Celsius, ele é A. Se a temperatura média do mês mais frio for maior ou igual a -3, ele é letra C. Se a temperatura média do mês mais frio for menor do que -3 e do mês mais quente maior do que 10, ele é letra D. E se a temperatura média do mês mais quente for menor do que 10 graus Celsius, eu tenho um clima do tipo E. Lembrando, então, ó, por exemplo, Curitiba, para quem está em Curitiba aí, é um clima do tipo C. Então, a temperatura média do mês mais frio é maior ou igual a -3 graus Celsius. Aí depois, a gente vai para A. Então, caso você tenha enquadrado aqui o clima tropical chuvoso, um clima com a temperatura maior do que 18 graus Celsius, você vai para a segunda letra da classificação climática. Então, ele vai ser um clima do tipo AF, quando a precipitação do mês mais seco for maior do que 60 milímetros. E ele vai ser um clima do tipo seco, quando a precipitação for menor do que 60 milímetros. No clima mais, a precipitação do mês mais seco, ele pode ser AM, que é um clima de monção, ou um clima de mais voltado a cerrado. Aí você vai pegar a precipitação anual, vai ver se é maior ou igual a 2.500 menos 27,27 vezes P, P que seria a precipitação do mês mais seco. Tá? Então, se for maior ou igual, vai ser AM, é um clima de monção. Se for menor, vai ser um clima do tipo cerrado, né? Um clima voltado aí mais ao tipo de vegetação cerrado. Zonas climáticas C e D. Então, nós vimos que o A, você tem o AF, né? O AW, né? O AF, o AW, o AM, que eu coloquei para vocês, né? E aqui você tem os climas do tipo C. Então, a segunda letra do C e do D, né? A primeira delas diz respeito à distribuição sazonal da precipitação. Então, você vai anotar, vai avaliar aqui a questão da precipitação. Então, o S, quando o verão é seco. Então, o mês mais úmido da estação fria tem precipitação 3 vezes maior que o mais seco da estação quente. O W, inverno seco. O mês mais seco ocorre durante a estação fria e tem 1/10 ou menos da precipitação do mês mais úmido. E o F, não existe estação seca. Então, não se enquadra nos casos anteriores. Por isso que vocês viram lá, chove durante o ano inteiro, né? Então, isso esse daqui vai ser a primeira letra, né, na sequência ali do C ou do D. Então, pode ser S, pode ser W ou pode ser F. E na sequência você vai avaliar a temperatura. A temperatura pode ser A, pode ser B, C ou D. Então, verão quente com temperatura média, a temperatura do mês mais quente maior do que 22 graus Celsius. O verão morno, quando a temperatura média do mês mais quente é menor do que 22 graus Celsius, com pelo menos 4 meses com temperatura acima de 10 graus Celsius. Verão curto e fresco, apenas 1 a 4 meses com temperatura acima de 10 graus Celsius, e o mês mais frio com temperatura acima de -38 graus Celsius. E o inverno muito frio, daí mais para a letra D aí, o mês mais frio tem temperatura menor do que -38 graus Celsius. Para a gente, o que vai acontecer? Para quem estiver em Curitiba, C, F, B. Então, voltando rapidinho lá. Olha lá, ó. Então, aqui, ó. Vamos voltar lá no começo, né?
Então, C, lembrando aqui, temperatura média do mês mais frio maior ou menor a menos 3 graus Celsius. A sequência, F, não existe estação seca, não se enquadra nos casos anteriores. E o A, o B, que é verão morno com temperatura do mês mais quente menor do que 22 graus Celsius, com pelo menos 4 meses com temperatura acima de 10. Então, esse daqui, Curitiba. Se eu pego a região norte do Paraná, por exemplo, CFA. O que vai mudar? Né? Então, aqui continua maior ou igual a menos 3, temperatura do mês mais frio, né? Chove durante todo o ano, né? Não se enquadra nos casos anteriores. E o A, que seria um verão quente, temperatura do mês mais quente maior do que 22 graus Celsius. Se você pega a região litorânea do Paraná, o que é? Região litorânea do Paraná, em algumas publicações ela está como CFA, em algumas publicações ela entra como AF. Tá? Então, há alguma divergência em relação a isso. O clima pode mudar? Pode mudar, tá, pessoal? Então, se o clima pode mudar, a classificação climática também pode mudar ao longo do tempo. Tá certo? Zona climática E. Nós temos o ET, temperatura média anual acima de 0 graus Celsius, e por isso a relação aqui com a tundra, onde ainda há presença de vegetação, e EF, gelo perene, onde você tem temperaturas médias anuais menor do que 0 graus Celsius. Você pode acrescentar a essa classificação climática a letra H maiúsculo, devido, né, indicando aí que esse clima se dá em função da altitude. Então, altitudes elevadas, você acrescenta esse H maiúsculo aí no final. Vocês vão ter alguns exercícios aí, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como que faz. Então, classificar segundo os sistemas de Köppen, os climas dos seguintes locais. Arequipa, né, no Peru, então te dá latitude, te dá altitude, ocorrem geadas. E Telemaco-Borba, no Paraná, né, latitude e altitude. E ele vai te dar isso daqui, ó. Então, a distribuição da precipitação ao longo dos meses e da precipitação, temperatura e precipitação, dos dois ambientes, Arequipa e Telemaco-Borba. O que você tem que fazer primeiro, pessoal? Determinar aqui qual que vai ser a média da temperatura. E é importante que você tenha aqui essa soma da precipitação. A mesma coisa aqui para Telemaco-Borba. Preciso dessa média e eu preciso da soma. A partir disso, você entra lá e começa. É um clima seco ou não é seco? Se é seco, vai para a chave. Se não é seco, você vai para as outras letras. A, C, D ou E. E assim continua. Tá bom? Então, vocês vão ter esses exercícios lá no UFPR Virtual para responder. Lembrem-se que esses exercícios da UFPR Virtual, eles vão estar disponíveis para vocês até a próxima terça-feira, quando a gente vai fechar os exercícios e eu vou fechar as notas de vocês. Tá? Tranquilo até aqui? Sim ou não? Dúvidas aparecem depois, né? Tranquilo. Então tá. E agora eu vou apresentar para vocês também rapidinho a classificação de zonas de vida de Holdridge. Estão vendo aí a transparência? O slide? Carregou para vocês ou não? O slide que está escrito climatologia, sim. Hã? Sim, carregou. Carregou? Ah, então tá. Vamos lá. Então, o que a gente falou na primeira parte aí, né? Vamos colocar o pontinho de novo lá. Né? Então, a gente falou dessa parte aqui, e agora a gente entra para essa última parte, que é o sistema de zonas de vida de Holdridge. Então, vou ensinar para vocês, rapidinho também, como que se faz essa classificação climática. Né?
Só para vocês terem uma ideia, tem um livro a respeito desse sistema de zonas de vida de Holdridge. Então, eu estou resumindo esse livro aí nos próximos 30 minutos no máximo. Tá bom? Então, lá, o princípio básico da classificação climática de zonas de vida de Holdridge é a questão da biotemperatura. Então, como eu falei para vocês, é a medida de energia cinética na proporção efetiva para o crescimento das plantas. Então, Holdridge considerou que as plantas elas apresentam crescimento efetivo de 0 a 30 graus Celsius. Ele colocou nessa publicação dele que esse limite de 30 graus Celsius ele poderia ser revisto, né, porque ele não estava ainda bem definido. Mas notem que abaixo disso a planta ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver, ela vai manter as reservas ali, e acima disso ela também não apresenta crescimento efetivo, porque a evapotranspiração ela é bastante alta. Tá? Então, como que se faz a classificação do clima de Holdridge? Então, a primeira parte é você determinar a biotemperatura. Como que você vai determinar a biotemperatura? Então, cuidem muito com isso, pessoal. Quem está dormindo agora, tome um golinho de água, tá? Tomem o cafezinho que está aí do lado. Acordem, porque essa parte é importante para vocês não perderem aí a sequência de como que você determina a classificação climática de Holdridge. Então, olha lá. O que que você vai fazer? Você vai ter as temperaturas mensais de janeiro até dezembro. Você vai receber essa informação, você vai ter essa informação para fazer a classificação. Todas as temperaturas que forem menores do que 0 graus Celsius, elas devem ser descartadas. Por que elas devem ser descartadas? Porque o Holdridge, ele considerava que abaixo de 0 graus Celsius, a planta não tinha crescimento efetivo. Tá? Então, em função disso, todas as temperaturas abaixo de 0 graus Celsius devem ser descartadas. E todas as temperaturas acima de 24 graus Celsius devem ser corrigidas. Aí você pode perguntar assim, tá, mas por que 24 graus Celsius? Ele considerou que quando a temperatura média mensal era acima de 24 graus Celsius, em algum momento do dia, né, as temperaturas passariam dos 30. E para você retirar essa parte do dia onde você tem as temperaturas passando dos 30 graus Celsius e, consequentemente, as plantas não têm crescimento efetivo, você tinha que fazer essa correção. Notem que, e daí observem que, e o cuidado que vocês têm que tomar é o seguinte, dependendo da latitude em que você está e dependendo dessa temperatura aqui, que vai ser corrigida, esse valor aqui ele vai ser negativo. Se ele der negativo, o que acontece? Ele deve ser descartado. Tá? No final, depois que você analisou mês a mês, o que você vai calcular? Você vai calcular a biotemperatura anual. A biotemperatura anual vai ser somatório das biotemperaturas mensais, né, dividido por 12. Como que eu corrijo essa biotemperatura? Então, a biotemperatura do mês, em graus Celsius, vai ser igual à temperatura média do mês, em graus Celsius, menos 3, que multiplica a latitude em graus, então se tiver minuto, tem que passar tudo para graus, dividido por 100, isso tudo que multiplica T menos 24, temperatura do ar, então, temperatura média, né, do mês,
menos 24, tudo isso elevado ao quadrado. Então, olha lá. Um exemplo para vocês. E isso daqui, pessoal, depois vocês vão ter lá na UFPR Virtual para vocês trabalharem, para vocês fazerem. Tá? Então, olha lá. Calcular a biotemperatura de Forte Alexandrov, na Rússia, situado a 45 graus norte e 22 metros de altitude. Então, o que acontece aqui? Então, eu deixei aqui a temperatura, né? Então, eu tenho a temperatura mensal. Aqui eu tenho a biotemperatura para calcular mensalmente. E aqui eu tenho a precipitação. Então, olha lá. Primeira parte. Eu vou verificar aqui mês a mês a biotemperatura. Então, sempre que essa biotemperatura for menor do que zero, o que acontece? Eu tenho que descartar esse valor. Então, eu vou colocar zero aqui. Valor negativo, o que eu faço? Descarto e coloco zero. Daí, opa, e aqui? Que é positivo e é menor do que 24. Eu vou repetir esse valor aqui embaixo. Aqui eu vou repetir. Aqui, vou repetir. Aqui, eu vou repetir, é menor do que 24. Só vou repetir. Opa, aqui. Aqui eu tenho que corrigir. Então, eu vou ter que usar aquela equação. Aqui, eu vou precisar corrigir. Aqui, eu vou colocar igual, 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 e é zero, eu vou repetir. Entenderam? Fiz isso daqui, pessoal, que é a primeira análise que eu faço, o que eu vou fazer? Vou somar todos esses valores e dividir por 12. Eu vou ter essa média. E aqui, eu vou somar todos os valores da precipitação e eu vou ter o total. Fazendo isso daqui, o que acontece? Eu vou ter isso daqui. Então, notem que zerei aqui, repeti esses valores aqui. Aqui, eu corrigi os valores. E aqui eu repeti os valores. Tirando a média, o que aconteceu? 11,05 de biotemperatura e 172,7 milímetros de precipitação. Notem que a biotemperatura, nesse caso, ficou um pouco maior do que a temperatura do ar anual. Na sequência, o que eu vou fazer para determinar a classificação climática de Holdridge? Bom, antes disso, né, lembrar essa teoria aí de Mitscherlich, que diz o seguinte: quando um elemento é um fator limitante, então lembrando que uma das características da classificação climática de Holdridge é que ele considera a temperatura e a precipitação, né, a água, como fatores limitantes, e em função disso, que é uma classificação mais ecológica do que Köppen, as adições desse elemento até a quantidade que pode ser utilizada deve seguir uma progressão logarítmica, quando se deseja obter uma sequência de incrementos iguais na produção. Com base nisso, o Holdridge ele estabeleceu as chamadas zonas de vida. As zonas de vida, então, são grupos de associações relacionadas entre si através dos efeitos da temperatura, precipitação e umidade. Essas associações, então, permitem agrupar em unidades naturais as associações vegetais existentes na Terra, né? Essas zonas de vida permitem isso, e representam os ecossistemas naturais existentes nas respectivas regiões. E agora, voltando para aquele que a gente estava trabalhando. Então, um parêntesezinho aí, explicando um pouquinho mais sobre a classificação de Holdridge. Então, notem que a gente determinou lá naquela primeira tabela a biotemperatura e a gente determinou a precipitação. Foi dado para a gente a latitude e a altitude de Forte Alexandrov na Rússia.
Não se assustem, pessoal. Não se assustem com essa figura, com esse diagrama. Vocês vão ver que é bem simples. Eu vou ensinar para vocês o que é digamos, o básico da classificação climática de Holdridge. Depois, quem quiser se aprofundar, né, daí tem o livro do Holdridge e tem, inclusive, o trabalho da pós-graduação da Andressa, que ela fez a classificação climática de Holdridge para o Brasil, tá? Eu vou mostrar para vocês lá no finalzinho. Então, o seguinte, o que eu vou fazer, pessoal? Então, se vocês seguirem o material que a gente vai disponibilizar na UFPR Virtual, vocês vão ver que você determinou a biotemperatura, você determinou a precipitação anual. Agora, vocês vão nesse diagrama, que vai estar lá no UFPR Virtual, e vocês vão cruzar as duas variáveis que nós determinamos, biotemperatura e precipitação. Então, aqui, ó, nesse canto aqui, nós temos a biotemperatura. Notem que a escala dela é uma escala logarítmica. Então, olha só, 1,5, 3, passa para 6, passa para 12, passa para 24, né, nos mesmos intervalos aqui. É uma escala logarítmica. Então, você vai pegar a biotemperatura que você determinou, 11,05, então está entre 6 e entre 12, faz uma linha lá. E você vai pegar a precipitação. Então, a precipitação você vai pegar aqui, ó, média de precipitação total em milímetro. Quanto que é a precipitação? 172. Então, 172 está aqui, ó, 4.000, 2.000, 1.500, 250, 125. 172 está entre 125 e 250, então eu fiz uma linha aqui. O ponto de encontro entre essas duas linhas vai me dar a zona de vida. Tá? Então, aqui o que eu tenho? Nesse primeiro momento, eu tenho esse nome aqui, arbustivo desértico. Você vai colocar lá, arbustivo desértico. Tá certo? Notem que o Holdridge, ele fez esses hexágonos aqui nesse diagrama. Ele entendia que o hexágono é uma figura ambientalmente mais, digamos, perfeita, né, que é utilizada na colmeia das abelhas, em função disso que ele utilizou o hexágono na classificação dele. E ele utilizou esse pontilhado aqui, notem que tem um pontilhado ao redor do interno aqui, a esse hexágono. Sempre que o ponto der, né, dentro dessas linhas aqui, desses pontilhados, você está numa zona de transição. Né? Então, por isso que esse caso aqui deu dentro realmente do arbustivo desértico. Essa questão de transição, pessoal, né, vocês não precisam, nesse momento, fazer nenhuma alteração. Tá? Então, considerem somente o seguinte: se deu dentro desse hexágono, ele vai ser arbustivo desértico. Então, esse é o primeiro nome que você vai colocar na classificação. O segundo nome que você vai colocar na classificação vai ser o seguinte: você vai ver nessa outra figura e vai verificar aqui embaixo, na base, o seguinte: qual que é a temperatura que eu estou trabalhando? A minha biotemperatura é 11,05, mas eu preciso corrigir ela para o nível do mar. E eu sei que a cada 100 metros eu tenho um aumento de temperatura de 0,6 graus Celsius. Qual que é a minha altitude? 22. Então, eu vou ter um aumento de x. Esse x é igual a 0,13. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a biotemperatura, 11,05 mais 0,13, vai me dar 11,18
de biotemperatura, que é a minha biotemperatura corrigida para o nível do mar. Aí eu venho nesse gráfico aqui, e eu vou ver aqui, ó, aonde que está o meu 11,18. 11,18 está aqui assim, né? E daí eu vou subir aqui, ó, os 22 metros. Então, eu vou ter esse ponto aqui. Esse ponto aqui, o que que vai ser? Vai ser temperado frio e está nessa região aqui, que é uma região achurada, que é considerada basal. Então, o nome completo dessa classificação vai ficar arbustivo desértico, pegou lá do primeiro diagrama. Segundo nome, temperado frio, né? Que isso daí vai ser a região latitudinal. E o terceiro, basal. Tá? Então, sempre que tiver no rachurado, vai ser basal. Esse basal, às vezes, você não encontra escrito. Tá? Então, quando não encontrar escrito, ele indica que é basal. Vamos para mais um exemplo aí para vocês pegarem bem, porque depois vocês vão ter que fazer. Calcular a biotemperatura de Lhasa, situado a 29 graus 57 minutos norte e 3.658 metros. Então, chama já a atenção aqui de cara essa altitude. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, o que que é? Determinar a biotemperatura. Então, vamos lá, ó. Negativo, o que que faz? 0. Valores menores do que 24. Você vai repetir aqui. Repete todos eles, porque todos eles são menores do que 24. E aqui o último, o que acontece? Valor negativo, você zera. Então, esse é aquele tipo de exercício que todo o estudante gosta, porque você não tem que fazer a correção, não é isso? Tá? Então, depois terminou isso daí, o que você faz? Faz a média da biotemperatura e determina o total da precipitação. Fazendo isso, você vai encontrar esses valores aí. Claro que a biotemperatura vai ser um pouco maior ali, por quê? Porque você excluiu valores que eram negativos. Então, a biotemperatura ficou maior. E você determinou ali a precipitação 436. Então, biotemperatura 8,1 e 436 de precipitação. Então, vamos para o segundo, para o diagrama agora. Olha lá, no diagrama, repetindo as informações aqui, eu tenho o local Lhasa, biotemperatura 8,1 graus Celsius, precipitação 436 milímetros, latitude 29,57 graus norte e 3.658 metros de altitude. Então, o que vocês têm que fazer? Aqui, digamos, como se fosse o eixo Y aqui, né? Ver aqui a biotemperatura. Biotemperatura 8,1. Então, está entre 6 e entre 12. Fiz a linha lá. 436 milímetros de precipitação. Vai estar entre 500 e entre 250. Fiz a linha. O que que deu? Né? Então, deu aqui na estepe. Então, estepe é a minha zona de vida. Na sequência, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui e vou corrigir a minha biotemperatura. Então, notem que a cada 100 metros eu tenho um acréscimo de 0,6 graus Celsius. Para 3.658 metros eu vou ter um acréscimo de X. Esse X é igual a 21,9 graus Celsius. Então, somando a biotemperatura 8,1 com 21,9 graus Celsius de biotemperatura, dá 30 graus Celsius de temperatura, de biotemperatura corrigida. Mesma coisa. Então, eu tenho lá estepe, foi do primeiro. Aí aqui eu venho nas regiões latitudinais. As regiões latitudinais com a minha temperatura de 30. Então, 30 está aqui no limite.
e eu vou subir até a altitude. Tá? A altitude que eu tenho lá de 3.658. Está ali. Eu vou ter esse ponto aqui. Então, o que vai acontecer? Eu tenho a minha região latitudinal tropical, está lá tropical, e na sequência, a minha elevação, meu piso altitudinal, que é o montano. Tá? Então, o nome dessa, né, a classificação das zonas de vida para essa região aí é estepe tropical montano. Tá? Se ficou alguma dúvida aí, vocês avisam, tá bom, pessoal? Então, aqui, só para apresentar para vocês, né, a classificação de zonas de vida de Holdred para o Brasil. Então, a publicação, né, um trabalho que a Andressa fez no mestrado dela. Então, para o Brasil inteiro, ela fez a classificação. E pegando aqui um pouquinho para a região sul do Brasil, onde você tem aí, né, as formações, ou as zonas de vida. Então, nós estamos aí, né, numa floresta úmida, subtropical, montano baixo, aí, principalmente. Tá? E essa região aqui mais oeste, norte do Paraná, já entra mais essa floresta úmida subtropical basal. Tá? Então, você tem floresta úmida subtropical basal e subtropical montano baixo. Aí você tem aí algumas zonas que são zonas de transição, né? Então, quando tem muito úmida, né? Tá? Lá na UFPR Virtual, então, vocês vão ter alguns exercícios, né? Então, só passando rapidamente com vocês. Então, o que eu vou colocar lá para vocês? Vocês vão ter um exercício assim, ó. Vai te dar o local, vai te dar a latitude, vai te dar a altitude. Olha que beleza, pessoal. Que coisa boa, né? Eu estava bonzinho aqui, então eu já fiz a média para vocês da biotemperatura, né? E eu já corrigi para vocês essa biotemperatura para o nível do mar, tá? E eu já calculei para vocês também a precipitação anual. Então, é só você, né, para cada uma dessas localidades, vocês vão entrar lá no primeiro diagrama, com a biotemperatura, entrou com a biotemperatura, entrou com a precipitação. Identificou aqui a zona de vida. Aí, na sequência, os pisos altitudinais, você vai entrar com a temperatura corrigida para o nível do mar, 26,7, por exemplo, com a altitude, 1035, e daí eu vou ter o piso altitudinal, a região latitudinal e a questão de altitude aqui, o piso altitudinal. Tá? Então, bem tranquilo esse daí. Né? E daí a gente volta para aqueles exercícios que eu mostrei para vocês antes, que tinha Arequipa, no Peru, e Telemaco-Borba, no Paraná. Então, vocês classificaram segundo o Köppen, e agora vocês vão classificar segundo o Holdred. Então, a mesma coisa. Tá? Então, voltando aqui com vocês. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Daí, qualquer coisa, a gente volta ali rapidinho e fala mais um pouquinho. Fiquem à vontade. Tranquilo. Tranquila? Que bom. Já temos monitor aí, então, próximo semestre. Né, Fernando? Quem sabe? Então, pessoal, então é o seguinte, né? Então, trabalhem aí com essa questão dos exercícios. Eu vou pedir, então, para a Andrea deixar os exercícios abertos até a próxima terça-feira.
Aí na quarta-feira eu fecho as notas, mando para vocês. Acho e espero que ninguém tenha ficado aí na final, né? E daí, caso alguém tenha ficado na final, eu mando ali no WhatsApp para a gente agendar direitinho essa prova final. Bom? E se tiverem alguma dúvida, podem mandar ali no grupo do WhatsApp que a gente vai conversando e tirando as dúvidas que surgirem. Tranquilo? Tá bom. Tranquilo, professor. Obrigadão. Então tá bom. Obrigado a vocês, então. Né? Um bom restinho de semana. Cuidem-se bem, bons estudos. Tá? E daí a gente vai conversando ali, tá bom? Um abraço aí, pessoal. Abraço, professor. Tchau, professor. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado. Vocês também.